Mitos afro-brasileiros sobre o orixá GLBT, parte 1. Esse trabalho tem como base as pesquisas e estudos do escritor Luiz L. Marins, que, ao analisar as fontes de alguns mitos, por falta de rigor acadêmico, não podem ser considerados como legítimos. Os mitos selecionados abordam a suposta homossexualidade entre os orixás, implantando-os sem as devidas fontes ou referências na literatura afro-brasileira. Fontes duvidosas. J. Vancina, no artigo A Tradição Oral e Sua Metodologia, História Geral da África, versículo 1, Unesco, 2010, página 164, chama a atenção para o comportamento científico dos acadêmicos. Segundo Vancina, segue. Abre aspas. Assim, cada trabalho deverá explicar como as tradições foram coletadas e fornecer uma breve lista de fontes e informantes que possibilitará ao leitor formar uma opinião sobre a qualidade da coleta e compreender por que o autor escolheu uma determinada fonte ao invés de outra. Pela mesma razão, cada fonte oral deve ser citada separadamente no trabalho. O trabalho que diz: a tradição conta que, vírgula, ou pesquisa de campo, vírgula, faz uma generalização perigosa, fecha aspas. Nas mídias sociais do segmento afro-brasileiro, debates abertos com mitos relacionados à homossexualidade entre os orixás têm gerado polêmicas. Tais mitos, como veremos alguns provenientes em livros de autores famosos, no entanto, não possuem credibilidade, pois são desprovidos de fontes. Segundo Luiz L. Marins, estes mitos não devem ser considerados, não por causa da suposta homossexualidade, mas por falta do comprometimento dos autores com a pesquisa, ao publicar sem informar a fonte. Os trabalhos de origem diretamente responsáveis pela mitologia GLBT entre os orixás na diáspora afro-brasileira são o livro Santos e Daimones, de Rita Laura Segato, publicado pela Universidade de Brasília, 1995, e a tese de mestrado Lucy Metarelê, de Luiz Felipe Rios, Universidade Federal de Pernambuco, 1997. Rita Segato não declara os informantes nem as casas pesquisadas, limitando-se a dizer que se trata de, abre aspas, pesquisa de campo, fecha aspas. A própria autora, na página 20, declara na introdução que omitiu os informantes. Vejamos a seguir, abre aspas. Na inscrição etnográfica da minha observação, decidi, na maior parte dos casos, omitir os nomes dos personagens que retrato, vírgula, cujas falas cito. A omissão desses nomes e sua substituição por outros fictícios foi uma decisão difícil e dolorosa para mim, que queria dar, em princípio, a esses personagens o lugar e o registro na memória histórica que eles merecem. Fecha aspas. Em Lucy Metarelê, publicado pela revista Polis e Psique, volume 1, 2011, vejamos o que Luiz Felipe, na nota 2 do referido artigo, relata. Abre aspas. Para tornar o texto mais fluido, reconto os mitos que me foram relatados de forma mais livre, não fazendo menção a quem dos meus interlocutores contou o quê. Concebo que os mitos fazem parte da memória coletiva do candomblé e, portanto, não possuem autoria pessoal. Para um leitor mais curioso sobre como os mitos se expressam nos relatos pessoais, remeto a Rios, 1997. Fecha aspas. Segundo Luiz L. Marins, a autora Rita Segato informa que decidiu omitir os nomes dos informantes como se isso não tivesse nenhuma importância e apenas a palavra dela seria suficiente para dar credibilidade a um tema tão polêmico. E Marins completa sobre Luiz Felipe, onde diz que tais mitos pertencem à memória coletiva do candomblé e não possuem um autor que possa ser referenciado. Isto é compreensível. Entretanto, esperávamos de um cientista que pelo menos citasse
as casas às quais ele coletou tais mitos. E por hoje ficaremos por aqui, continuaremos no próximo episódio. O nosso canal preserva a cultura e a memória das religiões de matriz africana. Curtam, compartilhem e nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima, pessoal, e continua! Mitos afro-brasileiros sobre o orixá GLBT, parte 2. Neste trabalho continuaremos os estudos com base nas pesquisas do escritor Luiz L. Marins sobre os mitos que abordam uma suposta homossexualidade entre os orixás, implantados sem as devidas fontes ou referências na literatura afro-brasileira. Segundo Luiz L. Marins, alguns mitos dos orixás GLBT ficaram conhecidos através do livro Mitologia dos Orixás, que, apesar de citar fontes, Brandi não checou as fontes primárias, como nos exemplos a seguir. Na página 325, o mito Oxum seduz Yansan, Brandi cita a fonte Segato, Rita, Santos e Daimônios, página 403-404. No entanto, a autora não informa a fonte nem a casa onde foi coletado tal mito. Já na página 140, o mito Logoedé possuído por Oxóssi, de Luiz Fernando Rios, Brandi informa a fonte Uma pesquisa de campo, de Luiz Fernando Rios, Recife, Pernambuco, 1997. Procuramos a fonte primária, que chegamos ao artigo Lossi Metarelê, publicado na revista Polis e Psique, volume 1, número 3, 2011, página 212, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, remetido pelo autor na nota número 2, para a própria tese de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, em 1997. Em nota, Luiz Fernando informa que, abre aspas, para tornar o texto mais fluido, reconto os mitos que me foram relatados de forma mais livre, não fazendo menção a quem dos meus interlocutores contou o quê. Percebo que os mitos fazem parte da memória coletiva do candomblé e, portanto, não possuem autoria pessoal. Para um leitor mais curioso sobre como os mitos se expressam nos relatos pessoais, remeto a Rios, 1997. Fecha aspas. Sobre a publicação, Luiz L. Marins informa que, abre aspas, esse mito sobre uma suposta relação homossexual entre Oxóssi e Logoendé não tem nenhuma base científica, não há informantes e nenhuma casa foi citada como base para a coleta do mito. O argumento de tratar-se da memória coletiva não é embasamento para tal procedimento. Em algum local esse mito foi ouvido, e esse local deveria ser citado para que o trabalho pudesse ter, no mínimo, legitimidade. Rios informa que os detalhes da pesquisa estariam em dissertação de mestrado que tem o mesmo nome do artigo, mas não conseguimos o localizar até o momento. Importante esclarecer que o mito não é do Batuque do Rio Grande do Sul, mas sim seria do Xangô do Recife. Ele apenas foi publicado em uma revista acadêmica gaúcha. Fecha aspas. Segundo Luiz L. Marins, o pesquisador que informa ser uma pesquisa de campo e não informa as devidas fontes, no mínimo, não possui comprometimento com a ciência e com o estudo. Dessa forma, não é possível aceitar a veracidade de tal trabalho. Citaremos uma fala do professor Roberto Mota, antropólogo, professor, doutor da Universidade Federal de Pernambuco, que escreve na apresentação do livro de Anilson Lins, Xangô de Pernambuco, editora Palas. Vejamos a seguir. Abre aspas. O primeiro desses méritos é a fidelidade ao vivido. Ao vivido quero dizer aquilo que as pessoas fazem, a sua realidade material e cotidiana, em contraposição ao que vem infelizmente sendo tão comum na produção antropológica. Isto é, a atitude diametralmente oposta, que consiste em confinar-se o antropólogo a uma espécie de gueto, em que os pesquisadores, se ainda pesquisadores, tratam seus próprios modelos ou daquilo que querem impor à realidade. Deixam de ser cientistas e abandonam-se a elucubrações, não a respeito do que as coisas são, mas sobre como deveriam ser para corresponderem às utopias de que se fazem muitas vezes representantes. Utopias que envolvem uma tentativa de domínio, uma reivindicação de poder, em nome do relativismo cultural e da igualdade entre os povos,
antropólogos, sociólogos e assemelhados estão ferozmente tratando de impor à realidade o único modelo de história que consideram válido, com origens do ideário do período que tenho chamado de período intramural. Fecha aspas. E com isso finalizamos o nosso trabalho Mitos Afro-Brasileiros sobre orixás GLBT. E por hoje ficaremos por aqui. O nosso canal preserva a cultura e a memória das religiões de matriz africana. Curtam, compartilhem e nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima, pessoal!